Nós estamos gravando a apresentação, tá? Que depois, lá no futuro, a gente tenta disponibilizar para todo mundo. A gente faz aqui uma mágica para poder transformar em um formato editável e para ser disponibilizado nas plataformas. Eu vou passar a palavra para a Melissa Farias, ela que vai coordenar a mesa, ela vai apresentar as palestrantes de hoje. A Melissa é mestre em ATS aqui pelo Instituto Nacional de Cardiologia. Ela tem uma experiência longa em ATS, ela trabalhou por muito tempo na CEMED, na Anvisa, e vou passar a palavra para ela coordenar. E, Melissa, eu vou te ajudar aqui no chat, tá? A gente está aqui com a Andressa, que vai apresentar hoje, a Kátia e a Márcia Gisele, que estão aqui junto também com a gente, para ajudar aqui na logística aqui do Gruda de hoje, tá? A nossa ideia é começar agora e a gente vai fazer as apresentações e depois o debate e no final a gente vai lendo os comentários de vocês e tá super. A opinião de todo mundo é muito bem-vinda, né? E só faz com que o nosso Gruda cresça e possa contribuir de alguma forma, né? Com o debate em torno das tecnologias no SUS. Então, Melissa, com você. Bom dia, pessoal. Como a Márcia já me apresentou, né? Sou a Melissa Farias. Eu sou farmacêutica de formação, né? Trabalhei por quase 6 anos na CEMED, né? Atuando aí na área de ATS. Foi quando eu tive a oportunidade aí de fazer o mestrado pelo Instituto Nacional de Cardiologia. Hoje eu estou como assessora técnica do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Então, acho que esse é um tema muito interessante, inclusive para mim, né? Que é algo a gente sabe que é ainda bem novo, né? No mundo, no Brasil. E estou aí muito ansiosa para acompanhar a palestra, né? Das palestrantes. A gente vai ter a palestra hoje da Andressa Braga, que é pesquisadora do NATS, no Instituto Nacional de Cardiologia, a Luísa Neves, pela UP-UERJ, e doutoranda em pesquisa aplicada pelo IFF. E vamos ter, por fim, a Marta Moreira, que é professora do IFF e pesquisadora do CNPq. Aí eu passo a palavra agora para... vai ser Andressa ou Luísa primeiro, Márcia? Andressa. Então, Andressa, passo a palavra para você. Aí, só reforçando, qualquer questionamento, né, perguntas, comentário, vão colocando no chat que a gente vai averiguando e no final a gente abre para as perguntas e para as palestrantes poderem responder, tá bom? Só um minuto. Ele já está para vocês aparecendo no modo apresentação? Já está. No chat aqui. Então tá. Não tem problema não, porque não tem nada aparecendo aí. Não vai aparecer nada aí. Ah, o chat. Eu não sei que vocês ficam olhando o chat. Põe o chat para lá, então. Vou falar para mim. Só um minutinho, gente. Cadê ele? Eu não sei fazer. Aqui, ele tá aqui, ó. Pronto, agora já veio. Vou botar aqui então nesse modo. Tá, isso. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, que aí dá para ver mais coisas. Você vai ver. Bom dia, pessoal. Bom dia. Desculpa aí, atrasei um pouquinho. Bom dia. Então, meu nome é Andressa Braga, eu sou médica, sou pesquisadora do Instituto do Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde do Instituto Nacional de Cardiologia. E eu sou branca, cabelos pretos e olhos castanhos. Então, vamos começar o Gruda desse ano, né? A gente vai falar então sobre testes genéticos no SUS, viabilidade econômica e de acesso. Só um minuto que para mim não está passando. Para vocês passou? Não. Passou agora? Passou. Então tá bom. Esse meu projeto foi meu projeto de pesquisa do mestrado. Ele foi realizado dentro da Renômica, é a Rede Nacional de Genômica Cardiovascular.
Esse projeto visa avaliar e estudar doenças cardiovasculares de origem genética. Dentre as doenças, eu vou citar alguns exemplos, como a cardiopatia, a hipercolesterolemia familiar, canulopatias e doenças da aorta. Ele já tem 23 instituições participando desse projeto. Nos 24 meses primeiros de recrutamento, que terminaram agora em setembro, foram recrutados 490 probandos com doenças ligadas à doença cardiovascular. Desses probandos, a maioria deles apresentavam cardiomiopatias, ou a cardiomiopatia dilatada, ou a hipertrófica. A maioria dos probandos eram do Sudeste, pardo e do sexo masculino. Então, como é uma das cardiomiopatias mais comuns identificadas aqui na Renômica, ela foi meu objeto de pesquisa. Então, a cardiomiopatia hipertrófica é a doença do músculo cardíaco de origem genética mais comum, uma prevalência estimada em 0,2% na população geral. Ela tem um caráter um padrão de herança autossômico dominante, uma mortalidade. Com as novas tecnologias inseridas e os tratamentos, chega atualmente a de 1%. Essa mortalidade é principalmente por conta da insuficiência cardíaca, mas ela continua sendo a principal causa de morte súbita em menores de 35 anos. Eu vou fazer uma pergunta, vocês conseguem ver o mouse? Não, né? Não, por enquanto não. Vou tentar. Eu queria um pointer aqui. Não. Tá, acho que talvez eu consiga anotar. Não sei. Então, como é feito atualmente o rastreio dos familiares com cardiomiopatia? O que acontece? Como eu falei, ela tem um padrão autossômico dominante, então o familiar de um doente com cardiomiopatia tem 50% de risco de herdar a variante, e esse familiar pode desenvolver a doença ao longo da vida. É importante que esse familiar seja rastreado para que medidas de tratamento sejam adotadas, evitando assim que ele tenha um desfecho ruim, né? Ou evolua para morte súbita, por exemplo. Então, atualmente, você vê assim, o paciente com sintoma. Queria tanto. Não. A gente começa avaliando então o paciente com sintoma de cardiomiopatia hipertrófica, ele é chamado de probando. Esse paciente recebe o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, esse diagnóstico é clínico e com exames, que é o ecocardiograma e o eletrocardiograma. E após receber o diagnóstico, esse paciente deve comunicar aos seus familiares, e todos os seus familiares de primeiro grau devem realizar o rastreio clínico da cardiomiopatia hipertrófica. Esse rastreio clínico inclui avaliação cardiológica, ecocardiograma e eletrocardiograma. A periodicidade desse rastreio vai variar na literatura, porque não quer dizer que o familiar, na primeira avaliação, não tenha sinal de hipertrofia, não quer dizer que ele não vai desenvolver no futuro, então precisa ser uma coisa recorrente. E aí a periodicidade na literatura varia entre 1 e 3 anos em crianças e adolescentes, 3 a 5 anos nos adultos. Então é dessa forma que é realizada hoje. No cenário alternativo, que seria um cenário onde o teste genético está disponível, esse paciente com sintoma é diagnosticado com cardiomiopatia hipertrófica de forma clínica e com exames complementares. A partir do momento que ele recebe o diagnóstico, ele vai realizar o teste genético. Esse teste genético inicial, nesse paciente é o de segunda geração. O teste genético de segunda geração, ele consegue sequenciar diferentes partes do DNA de forma simultânea, então ele é um exame mais rápido. E aí, a partir do momento que é identificada uma variante patogênica ou provavelmente patogênica relacionada com a cardiomiopatia hipertrófica, essa variante de interesse vai ser pesquisada em todos os seus familiares de primeiro grau. Aqueles familiares que não possuem a variante de interesse, por exemplo, que está aqui com um tubinho vermelho em cima da cabeça, eles vão receber alta do rastreio clínico, porque eles não possuem o risco de desenvolver a cardiomiopatia hipertrófica, fica semelhante da população geral, não sendo necessário realizar o rastreio desses familiares. Já aqueles familiares onde possuem essa mutação que foi encontrada no doente, ou seja,
eles são genótipo positivo, mas não apresentam a doença, esses familiares vão precisar fazer o rastreio clínico na mesma periodicidade que eu falei anteriormente, durante toda a sua vida, para avaliar se vão ou não desenvolver a doença. Ainda tem uma outra possibilidade, que é o paciente com sintoma, ele vai ser diagnosticado, mas esse paciente, quando vai fazer o teste genético, não é identificada uma variante de interesse nesse doente. Não quer dizer que ele não tenha doença, só quer dizer que com a tecnologia e conhecimento atual nosso, a gente não é capaz de identificar a variante que causa a cardiomiopatia hipertrófica nesse doente. Provavelmente, nesses casos, há uma interação entre fatores genéticos e ambientais, e com a evolução a gente vai acabar tendo um conhecimento maior sobre esses casos. Mas, atualmente, a gente não vai fazer. Como a gente não identifica a variante de interesse, a gente não tem que pesquisar nos seus familiares. Então, todos os seus familiares devem fazer o rastreio clínico periódico. No SUS, atualmente, a avaliação genética do probando e dos familiares não está disponível, não é reembolsado, né? Não tem um valor de reembolso previsto, e só está disponível no contexto de pesquisa, como no caso da Renômica. Então, eu falei teste de primeira, teste de segunda geração, então isso tem relação com os métodos de sequenciamento. Vou começar pelo teste de segunda geração, é o teste mais recente, né? Ele consegue avaliar de forma simultânea e paralela diversos trechos do DNA, assim tornando a avaliação do exoma, por exemplo, ou até mesmo do genoma, muito mais rápida e mais barata, e ele é útil para diagnosticar o probando, onde a gente vai avaliar vários trechos desse DNA. Aqui na Renômica a gente faz o sequenciamento como exoma, mas a leitura do resultado é feito como um painel. Esse painel, atualmente, na Renômica, é utilizado 8 genes, que são os genes mais frequentes relacionados à cardiomiopatia hipertrófica. Já o sequenciamento de primeira geração, ele é também conhecido como método de Sanger. Ele avalia apenas uma sequência do DNA por vez. Então, ele é útil para a gente avaliar o quê? Aquela variante de interesse que vai ter nos familiares, né? Ele vai avaliar apenas a variante que a gente já encontrou no doente. Vai identificar, então, os familiares que têm risco de desenvolver a cardiomiopatia hipertrófica ao longo da vida. Então, o objetivo do meu projeto, né, foi estimar a custo-utilidade da testagem genética comparado ao rastreio clínico periódico, e aí estimar o valor do teste genético de primeira e de segunda geração, e além disso, estimar também os benefícios e os custos dos testes genéticos, além dos recursos que são utilizados em cada um dos cenários. Para isso, a gente construiu um modelo, a gente fez uma análise de custo-utilidade utilizando um modelo híbrido de árvore de decisão acoplado a um modelo de Markov. Eu utilizei o software AMUA, na perspectiva do Sistema Único de Saúde, com um horizonte temporal de 50 anos, que é um horizonte suficiente para a gente avaliar os quadros mais graves de cardiomiopatia hipertrófica e o período em que esse familiar desenvolve com maior frequência esses quadros mais graves ou até mesmo o quadro da cardiomiopatia hipertrófica. Os ciclos do Markov foram anuais. Então, aqui está o desenho da minha árvore inicialmente. Se você acompanhar ela para baixo, você vê o cenário padrão. Então, o probando, ou seja, o doente com cardiomiopatia hipertrófica após receber o diagnóstico, atualmente vai fazer o rastreio clínico de todos os seus familiares de primeiro grau. Então, esses familiares de primeiro grau vão entrar no meu modelo de Markov, no estado rastreio clínico. Eles vão realizar o rastreio clínico periódico, podendo desenvolver o fenótipo da doença, ou seja, receber o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica, ou então esses familiares que estão fazendo rastreio clínico pode evoluir à morte, semelhante à mortalidade da população brasileira. Aqueles familiares que desenvolveram a doença, eles podem também morrer decorrente da doença. Então, essa probabilidade foi extraída de dados da literatura em relação à mortalidade para a faixa etária de cada familiar. No próximo, agora a gente já vai analisar essa parte superior da árvore. Então, nessa parte superior, a gente tem o cenário alternativo, onde os testes genéticos estão disponíveis. Então, após o doente receber o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica,
esse doente vai realizar o teste genético de segunda geração e assim que ele realiza o teste genético de segunda geração, se for encontrada uma variante patogênica ou provavelmente patogênica de interesse, ou seja, uma variante que tenha relação com a cardiomiopatia hipertrófica, todos os seus familiares vão realizar o teste genético de primeira geração em busca dessa variante específica. Aqueles familiares que não apresentam a variante, ou seja, não vão possuir o risco diferente da população geral de desenvolver cardiomiopatia hipertrófica, vão receber alta do rastreio clínico. Esses familiares que recebem alta do rastreio clínico vão entrar no meu modelo de Markov no estado vivo e podem evoluir à morte semelhante da população brasileira, de acordo com a faixa etária. Já aqueles familiares que apresentam a mutação, ou seja, apresentam um teste genético positivo, assim como aqueles familiares de indivíduos onde aquela mutação, ou seja, a variante de interesse não foi identificada, ambos vão ter que entrar no rastreio clínico e vai ser o mesmo modelo que eu expliquei um pouquinho atrás. Então, eles vão entrar no estado rastreio clínico, podem evoluir para fenótipo e podem evoluir para óbito. Para construir esse modelo foi necessário achar alguns parâmetros, né? A maioria foi extraída da literatura. Os parâmetros de custo, que é o foco da minha apresentação hoje, foi necessário estimar o custo do teste genético do probando, do teste genético do familiar, rastreio clínico do familiar e acompanhamento do familiar quando ele fica doente. O teste genético do probando, o teste genético do familiar, eles não têm o seu custo definido ainda de reembolso no SUS e por isso foi necessário fazer uma estimativa que foi feita por microcusteio. Para fazer esse microcusteio foi necessário fazer um inventário de todos os recursos utilizados. Fiz com base na renômica, ou seja, com todos os insumos, o protocolo de realização dos exames e os equipamentos que já existem dentro da renômica, né? E em relação aos insumos, foram necessários 56 insumos só para o Sanger, 46 insumos para o NGS, foram incluídos a depreciação e a manutenção desses equipamentos. Os recursos humanos foram estimados 8 colaboradores para o Sanger, já para o NGS são estimados em torno de 52 colaboradores. Foi estimado também o transporte, ou seja, a entrega do material de coleta, do suave, para ser coletado pelo familiar e o retorno desse material para a renômica, o software para laudo e o overhead, que são os custos administrativos que são necessários para a renômica funcionar, mas não estão ligados diretamente à produção do teste. Por exemplo, luz, limpeza, segurança, água, todos esses custos também foram incluídos na perspectiva da renômica, ou seja, do Instituto Nacional de Cardiologia. A estimativa mensal foi estimado que serão feitos 3.900 testes de primeira geração e 7.200 testes de segunda geração. R$ com um ganho incremental de 0,84 qualis. Em relação à análise determinística, foi possível observar que os parâmetros que apresentam maior impacto no ICER são os parâmetros referentes à utilidade. Já foi feita uma revisão ampla da literatura para tentar achar esses parâmetros e reduzir as incertezas relacionadas a esse parâmetro, mas, como eu falei, só foi possível encontrar um estudo. A análise probabilística, das 1.000 simulações, 74% das simulações apresentavam menor custo e maior benefício e apenas 26% das simulações apresentavam menor custo e menor benefício. Também foi feito um levantamento em relação ao uso dos recursos de saúde. Com o teste genético, a gente pode liberar em torno de 20% dos familiares, ou seja, aqueles familiares genótipos negativos, e aí eles não farão rastreio clínico, e a gente pode avaliar que no cenário alternativo, que é a curva em vermelho, são realizados em torno de 17.500 exames, e no tratamento, no acompanhamento padrão, um pouco mais de 22.000 exames, o que determina uma economia potencial por familiar rastreado em torno de 4 a 5 rastreios, ou seja, seriam 10 consultas, 5 eletrocardiogramas e 5 ecocardiogramas por familiar testado.
Já foram feitas outras análises de custo-efetividade dos testes genéticos na cardiomiopatia hipertrófica. As que eu evidenciei na literatura foi uma do Reino Unido e uma da Austrália. Ambas faziam teste genético e nos indivíduos familiares considerados de alto risco era implantado o cardiodesfibrilador para evitar morte súbita cardíaca. Ambas as avaliações foram consideradas custo-efetivas em todos os cenários avaliados. Em relação ao microcusteio dos testes genéticos, apesar do microcusteio ser o padrão ouro para determinar os custos, quando esses custos ainda não foram estimados, ele apresenta algumas limitações, como diversidade metodológica da coleta dos dados, assim como também a validade externa, já que ele é feito com a perspectiva da instituição, tornando difícil generalizar os seus dados. E, em particular, no caso dos testes genéticos, ainda apresenta uma variação maior. Por quê? Porque, de acordo com o equipamento utilizado e o insumo utilizado, pode mudar muito o valor do exame. Então, minha perspectiva foi a renômica. Apesar de não ser comum o direcionador de custo ser o insumo, né? Como foi encontrado no meu estudo, onde 80% dos custos eram representados por insumo, uma revisão sistemática realizada por Gonzalez em 2022 evidenciou que em 69% a 79% dos microcusteios em testes genéticos, os direcionadores de custo também, os custos eram representados em 69% a 79% do custo total do exame eram os insumos. Não sei se deu para entender porque eu falei um pouco enrolado. Em relação ao acesso, foi feito um estudo em indivíduos saudáveis nos Estados Unidos, com ecocardiograma, e nesse estudo foi identificado 2 vezes mais indivíduos pretos com cardiomiopatia hipertrófica quando comparado aos brancos. Mas quando a gente avalia as cortes de cardiomiopatia hipertrófica, a gente observa a baixa representatividade dessas cortes por indivíduos pretos. A corte mais famosa, que é o registro Sher, ele apresenta apenas 8% de pretos. Esses indivíduos têm menor acesso a terapias avançadas, como o cardiodesfibrilador e mectomia, e eles apresentam mais variantes de significado incerto, o que sugere uma baixa representatividade desses indivíduos na base de dados genéticos. Com a evolução das terapias de precisão, essa representatividade essa baixa representatividade, a inequidade em saúde tende a aumentar, sendo necessário o desenvolvimento de políticas públicas de saúde para garantir o acesso às minorias, aos testes genéticos e, assim, aumentar a representatividade desses indivíduos nas bases de dados de referência. Em relação aos achados incidentais, em torno de 1 a 3% dos exomas e genomas vão apresentar um achado incidental. O que é isso? O achado incidental é a presença de uma variante patogênica ou provavelmente patogênica em um gene que não tem relação com a hipótese diagnóstica pela qual o exame foi solicitado. Ou seja, a gente vai achar um gene ligado a um câncer, mas a nossa hipótese diagnóstica era cardiomiopatia hipertrófica. Esses genes devem ser reportados e os custos e os benefícios em relação aos achados incidentais precisam ainda ser definidos e estudados. Para finalizar, então, o rastreio clínico dos familiares do probando, ou seja, do doente com cardiomiopatia hipertrófica, quando orientado pelo teste genético, vai promover tanto uma economia financeira quanto dos recursos em saúde para o SUS. Obrigada, gente, e obrigada pelo convite por participar. Vou parar de compartilhar a tela e aí a Luísa acho que pode compartilhar. E em relação, enquanto a Luísa vai mudando, eu já posso falar, a variante patogênica, ela apresenta
uma correlação de ser a causadora da doença em torno de 99% e provavelmente patogênica, eu acho que é 95%. Então, a chance de você encontrar uma variante patogênica e provavelmente patogênica e de serem causadoras da doença é em torno de 95% a 99%, e por isso que é definido que elas teriam ligação com a doença e por isso seria pesquisado nos seus familiares. As variantes benignas e provavelmente benignas, a gente não acha que elas sejam causadoras da doença e por isso elas não são pesquisadas nos seus familiares. Espero ter respondido já a pergunta que ficou no chat. Mais alguma? Ou do continuidade? Pode dar continuidade, passar a palavra agora para a Luísa. Aí a gente vai pegar todas as perguntas no final, que pode ser que, porventura, né, durante as palestras, alguma pergunta já seja respondida, tá? Tá ótimo. Então, bom dia, muito obrigada. Meu nome é Luísa Neves, eu sou médica oftalmologista, especializada em oftalmologia pediátrica e atualmente doutoranda em pesquisa aplicada do Instituto Fernandes Figueira. E a Márcia Pinto é uma das minhas orientadoras. Então, hoje eu vim falar sobre a análise de impacto orçamentário do diagnóstico clínico e genético da catarata pediátrica no município do Rio de Janeiro, sob a perspectiva do Sistema Único de Saúde. Seguindo aqui o mesmo fluxo da Andressa, né? Qual o contexto, né? Então, por que catarata pediátrica? Catarata, para aqueles que não sabem, é uma opacidade da lente intraocular nos olhos. Ela pode acontecer de forma senil, né, com a idade, de forma traumática, ou pode acontecer no período ou ao nascimento ou ao longo da primeira infância e adolescência. Diferente do que acontece no adulto, se a catarata acometer a criança e não for tratada, operada precocemente, ela pode causar um dano, uma perda visual de forma irreversível, porque a criança está com seu desenvolvimento visual ainda em amadurecimento. Então, se não for tratada no período certo, ela pode se tornar com alguma deficiência visual grave de forma irreversível. A catarata pediátrica, ela é responsável por até 14% das causas, então, de deficiência visual em criança. Acredita-se que 50% sejam de causa idiopática, mas a gente sabe que grande parte dessas causas idiopáticas pode ser genética. Até 25% são causas hereditárias, que, assim como na doença discutida pela Andressa, né, o padrão de herança principal aqui na catarata pediátrica também é autossômico dominante, então não raro a gente vê famílias com pelo menos 3 membros acometidos. Ela pode estar muito relacionada a outras doenças sistêmicas, então não ser algo isolado oftalmológico, mas está associada a outras doenças sistêmicas, doenças metabólicas, doenças de erros inatos de metabolismos, cromossomopatias e outras doenças renais. Isso varia na literatura de 9% a 38%, e às vezes a catarata é um achado sentinela, um achado inicial, que pode ser o primeiro sinal dessa doença sistêmica que vai deflagrar na criança. Então, por isso que uma avaliação genética precoce pode prevenir exames desnecessários futuros para essa criança, para essa família. Além do que, a identificação genética, né, das variantes causadoras da catarata, ela vai ajudar muito, né, na precisão do aconselhamento genético familiar para aquela família e melhorar a correlação genotípica-fenotípica, porque hoje a gente já sabe que determinadas variantes genéticas podem ter implicações sobre complicações pós-operatórias ou complicações pré-operatórias dessa doença. Hoje, o que acontece no Rio, né? A catarata pediátrica, ela é manejada em vários centros oftalmológicos, hospitais terciários que têm departamentos oftalmológicos, principalmente voltados para a criança. São mais ou menos 12 distribuídos aqui no município do Rio de Janeiro. Alguns têm uma frequência maior de receber pacientes com catarata pediátrica do que outros. Na literatura nacional, a gente estima que a frequência de catarata pediátrica seja de 4 a 10 mil crianças, e por conta disso, por conta dessa definição, né, de epidemiológica, ela pode estar incluída como uma doença rara, que, de acordo com o Ministério da Saúde, doença rara é aquela que afeta 6,5 a cada 10 mil indivíduos. Então, em 2014, o Ministério da Saúde, né, promoveu a Política Nacional de Doenças Raras para fortalecer a equidade na saúde dos pacientes com doenças raras.
né? Existem mais ou menos cerca de 17 centros de referências no Brasil para doenças raras. O Instituto Fernandes Figueira é um desses centros. E estima-se que eles atendam menos de 50% da demanda de doenças raras. Por exemplo, os próprios pacientes com catarata pediátrica, eles têm um grande obstáculo de chegar nesses centros, porque eles acabam sendo manejados nesses hospitais terciários. E também se estimam que existam 33 serviços de genética no Brasil, mas que apenas metade deles tenham a oportunidade de fazer o diagnóstico molecular. Tá? Então, no SUS, a avaliação genética com exoma só está disponível, como a Andressa falou, né, do ponto de vista de ter um reembolso para isso, para os pacientes com deficiência intelectual de causa indeterminada ou em contextos de pesquisa. Então, pacientes com catarata pediátrica também não têm acesso à avaliação genética, fora desses contextos. O objetivo do meu trabalho foi estimar o impacto orçamentário incremental do diagnóstico combinado, clínico e genético da catarata pediátrica na faixa etária de 0 a 18 anos, sob a perspectiva do SUS. Então, a tecnologia que eu avaliei, né, foi essa combinação do diagnóstico clínico, que o diagnóstico clínico é sempre fundamental, né? O diagnóstico da catarata, ele é clínico, mas é associado ao diagnóstico genético. Esse projeto faz parte de um projeto maior chamado CATBRA, que é uma proposta brasileira de avaliação da catarata pediátrica, que objetiva identificar variantes genéticas associadas à catarata pediátrica familiar e analisar o impacto delas no manejo de pacientes e seus familiares, com o financiamento do PRONAS, no ano de 2020. Nós incluímos 110 participantes, então 110 probandos. Oi? 110 participantes de 29 famílias não consanguíneas e excluímos as causas infecciosas, né, sobretudo as torches, e as causas traumáticas ou pacientes usuários de corticoide, que também é uma causa de catarata secundária. Montamos um fluxograma de atendimento desses pacientes, né, distribuídos em 9 etapas. Então, começando com uma consulta clínica pré-teste genético, depois a coleta de sangue periférico, essas duas etapas realizadas no Instituto de Catarata Infantil, que é uma organização sem fins lucrativos que atende pacientes com catarata pediátrica aqui no Rio de Janeiro. Depois, esse sangue periférico foi transportado para o Instituto Fernandes Figueira, onde foi realizada a extração de DNA. Depois, o DNA já preparado, né, segundo o protocolo também da casa, foi enviado para o INC para fazer a preparação e construção da biblioteca e o sequenciamento de nova geração. Em seguida, foi realizada uma análise bioinformática do tipo em trio. Então, a gente fez a coleta do probando e de 2 familiares, tentando buscar pelo menos mais um familiar acometido, né? E se tivessem 2 familiares acometidos, também 2 familiares acometidos, para fazer uma análise em trio. Então, em que se avalia não só o probando, mas na análise avalia-se as variantes que estão presentes nos três afetados, ou pelo menos se não tem um afetado que não está presente naquele paciente, naquele familiar não afetado. Depois fizemos uma validação, uma confirmação com sequenciamento Sanger, daquelas variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas encontradas no sequenciamento de nova geração. E, finalmente, uma consulta clínica pós-teste para um aconselhamento genético. Muito rápido, né? A Andressa já falou muito bem sobre o sequenciamento, né? Então, o sequenciamento genético é a gente identificar a ordem com que os nucleotídeos de um DNA eles estão alocados no paciente e comparar essa ordem com uma ordem referência, né? Com um DNA referência, vamos dizer assim. A gente tem 2 perguntas principais, né, sobre o sequenciamento. O primeiro é como fazer, que a Andressa falou. Então, são os 2 principais métodos, né? A gente tem o sequenciamento de primeira geração, que é o sequenciamento Sanger, né? Então, ele é, a princípio, mais barato, mas ele é muito manual, muito laborioso, depende de muitas etapas, e cada etapa ela é dependente muito do operador, né? Então, a título de curiosidade, né, o primeiro genoma que foi sequenciado pelo método de Sanger demorou 15 anos para ser sequenciado a um custo de $1 milhão. Já no sequenciamento de segunda geração, que é o NGS, a sigla em inglês, ele é muito mais computadorizado, a gente faz realmente muitos números de cópias do DNA e consegue ler eles com muito mais
eficiência. Então, o genoma também é identificado pelo NGS, o primeiro genoma mapeado por NGS demorou 2 meses para ser concluído, a um custo, a princípio, 100 vezes menor. E a segunda pergunta no sequenciamento que a gente deve fazer é o que a gente está querendo procurar, né? Então, que tipo de teste, não o método que a gente vai fazer, mas que teste a gente vai fazer para o sequenciamento de nova geração. Então, quando a gente vai querer ver todo o DNA do paciente, absolutamente todo o DNA, a gente vai procurar o genoma. Se a gente vai fazer o exoma, que é o objetivo do meu projeto, a gente vai ver só essas áreas aqui rosinhas, que são as áreas codificadoras de proteínas. Se a gente vai fazer um painel genético, como a Andressa falou, a gente vai procurar ainda menos áreas codificantes, as áreas que sabidamente já se tem conhecimento que geram alterações relacionadas àquela doença. Ou às vezes ainda tem um painel muito específico, que já se sabe que existe um painel geral que tem, por exemplo, 300 genes, mas para determinadas doenças 80% acontecem apenas em 10 genes. Então, você pode fazer um painel específico primeiro testando só esses genes mais prevalentes, por exemplo. E, bom, indo agora aprofundando um pouco no modelo do impacto orçamentário, né? A minha população elegível incluiu crianças e adolescentes de 0 a 18 anos do município do Rio de Janeiro, com catarata pediátrica, então eu fiz uma estimativa por meio do método epidemiológico. Criamos alguns subgrupos de maior interesse, né, que seriam que mais se beneficiariam do teste genético, nesses casos. Então, aqueles pacientes que têm história familiar positiva de catarata pediátrica, né, de catarata ou congênita, ou que se desenvolveu ao longo da infância. Os pacientes que têm um desenvolvido catarata bilateral, porque esses também têm mais chance de terem ou história familiar ou de terem doença sistêmica. Os pacientes que tenham doença sistêmica e uma combinação desses porque, como eu falei, alguns pacientes que têm catarata bilateral também têm história familiar ou têm doença sistêmica. Então, a combinação desses é a interseção desses, não é a soma deles, mas é a interseção deles. Meu horizonte temporal foi de 5 anos, de 2023 a 2027. E as duas tecnologias comparadas é a tecnologia atual, que é o diagnóstico puramente clínico da catarata pediátrica, com uma tecnologia proposta que é o diagnóstico, a associação, né, a combinação do diagnóstico clínico com o teste genético por meio do exoma. Então, a gente não fez painel genético aqui, por quê? Porque a gente ainda não conhece, não temos todos os genes conhecidos para catarata pediátrica, principalmente na população brasileira, mas ainda assim muito na literatura internacional. A gente ainda não tem um painel genético como a gente tem para outras doenças oftalmológicas, por exemplo, como distrofia de retina, que são o que a gente tem em torno de 300 genes que são principalmente causadores das distrofias de retina. Em catarata pediátrica, isso ainda está em crescente evolução, tá? Então, por isso que a gente optou por fazer o exoma, tá? E, como a Andressa falou, por isso não está incorporado, né, no Sistema Único de Saúde, nós também fizemos uma técnica de microcusteio para identificar, quantificar e valorar todos os insumos, os recursos humanos, equipamentos e o transporte necessários para isso. Criamos também dois cenários, o cenário de referência em que só os pacientes com catarata pediátrica e mais dois familiares, né, por conta da análise em trio, estariam inclusos, e um cenário alternativo em que a gente faria muitos exames no mês, 5.280, por conta da alta eficiência do sequenciador, que eu já vou explicar um pouco mais à frente. Também fizemos análise de sensibilidade univariada e criamos dois cenários de taxa de difusão da tecnologia para ir ampliando a cobertura da tecnologia ano a ano, que eu vou esmiuçar. Só para mostrar, né, no subgrupo da combinação, a gente incluiria os pacientes que têm catarata pediátrica e têm história familiar de catarata pediátrica, seriam elegíveis para realizar o exoma com análise em trio. Se eles não tiverem história familiar de catarata, mas tiverem catarata bilateral, também seriam elegíveis para realizar o exoma com análise em trio. E se eles não tiverem história familiar, também não tiverem catarata bilateral, for catarata de um olho só, unilateral, mas tiverem doença sistêmica, eles também seriam elegíveis, tá? Assim como a Andressa, então, os insumos, o microcusto, então, a gente avaliou os insumos, todos os insumos variáveis e os inúmeros insumos que a Andressa pormenorizou, e estimamos esse custo por etapa, além do custo geral do exame. Os recursos humanos também, estimando quantos profissionais seriam necessários
para cada uma para as amostras nos dois cenários, né, referência e alternativo. E estimamos os recursos humanos para as 7 das 9 etapas, uma vez que 2 etapas, a consulta pré-clínica, pré-teste, a consulta clínica pré-teste, a consulta clínica pós-teste, elas estão contidas na tabela do SIGTAP. Para os equipamentos, a gente incluiu todos os equipamentos necessários, né, incluindo o custo de aquisição e de manutenção. E, como no nosso caso, parte das etapas foi feita em um centro, que foi o Instituto Fernandes Figueira, e outras etapas foram feitas no Instituto Nacional de Cardiologia, muitos equipamentos tiveram que ser, entre aspas, duplicados. A gente tem que ter 2 equipamentos, por exemplo, centrífugas, vórtex, a gente tem que ter 2 equipamentos em cada um desses centros. Então, a gente estimou isso considerando também. Como a gente quis estimar o custo por etapa, a gente também fez um prorata, uma distribuição dos equipamentos que são realizados em várias etapas, para a gente ver a proporção de utilização em cada uma das etapas. E como eu falei, o sequenciador, né, o sequenciador presente no INC, que é o Novasec 6000, a gente adotou um pressuposto de uma capacidade mensal máxima de cerca de 5.280 amostras, cujo racional é que para cada rotação dele, para cada viragem dele, a gente utiliza 240 amostras por placa, e a gente consegue colocar 2 placas por viragem. E a cada uma dessas, a gente demora 48 horas para fazer toda a leitura, para fazer todo o processamento, sequenciamento, leitura e processamento para o computador. Então, em torno de 48 horas, ao longo de 22 dias úteis. Então, com isso, a gente faz essa estimativa que ele teria uma capacidade máxima mensal de 5.280, mais ou menos. Em relação ao operacional, a gente avaliou o trajeto em quilômetros entre os 12 hospitais terciários e o Fernandes Figueira, e entre o Fernandes Figueira e o INC também, para fazer esse transporte das amostras. Além de também, como a Andressa, o armazenamento na nuvem. A gente usa um software que é um software de análise bioinformática gratuito, mas tivemos que considerar o armazenamento na nuvem, diferente da Andressa. Então, os meus 2 cenários, né? O cenário de referência incluiu mais ou menos 3.000 exames no primeiro ano, considerando pacientes com catarata pediátrica e 2 de seus familiares para realizar a análise em trio, e um cenário alternativo, considerando a eficiência máxima do sequenciador, também sempre assumindo uma análise em trio de 5.280 exames por mês. Então, o nosso diagnóstico clínico, né, tanto o pré-teste quanto o pós-teste, incluindo um aconselhamento genético, é de cerca de R$ 890, incluindo consulta com oftalmologista, consulta com geneticista, consulta com pediatra e realização de ultrassonografia ocular, de ecobiometria, que é o cálculo da lente para ser implantada dentro do olho da criança, mapeamento de retina e biomicroscopia. Então, são os exames complementares na consulta clínica. Então, tudo isso somou R$ 890. O custo do exoma no meu cenário referência foi de R$ 2.700, e no cenário alternativo, né, no cenário de maior eficiência, cerca de R$ 2.000. E, igual como na Andressa, os custos proporcionais dos kits, né, dos insumos, foram muito mais representativos do que dos recursos humanos e dos equipamentos. Então, no cenário referência, os kits representaram 62% e no alternativo 84%. Os recursos humanos, 22% no referência e 5% no alternativo. Equipamentos, 7% no referência, 2% no alternativo. E o overhead, que são os custos administrativos gerais, 9% nos dois. Como eu falei, a gente também estimou o custo por etapa, né? Então, a consulta clínica pré-teste foi estimada em cerca de R$ 540. A coleta de sangue variou de 65 a 44 a R$ 65, dependendo do cenário de referência alternativo. A extração de DNA desse sangue periférico, né, de R$ 98 a R$ 133. A construção da biblioteca e o sequenciamento em si são 2 partes, precisam de kits diferentes, mas que são feitas quase que no mesmo contexto. Também são as etapas mais com um valor mais alto, embora com uma menor diferença entre o cenário de referência alternativo, porque elas são kits dependentes. Então, é por kit mesmo, a gente tem um número mínimo para realizar
essas etapas. A análise, né, uma análise usando alguns softwares, foi estimada em R$ 433 no cenário de referência e R$ 90 no alternativo. O Sanger, a validação por Sanger, porque aqui a gente faz a validação naquelas variantes patogênicas encontradas, porque como nós não temos ainda é, a gente não tem ainda todos os genes mapeados para catarata pediátrica, na nossa corte a gente encontrou algumas variantes novas. Então, para confirmação, para validação, a gente faz o Sanger porque ainda é o padrão ouro, por ser o sequenciamento de primeira geração. Então, se a gente encontrar essa mesma variante no sequenciamento Sanger, a gente corrobora ela ser uma variante nova. Logística e, finalmente, a consulta pós-teste. Perdão pelo typo. E, bom, ao longo dos 5 anos, o meu impacto orçamentário incremental, considerando o meu cenário referência, foi de R$ 22.123.000, né? Já que o impacto orçamentário do diagnóstico clínico era de 7 milhões e do clínico mais genético de R$ 29.300.000. No cenário alternativo, o impacto orçamentário clínico fica igual, mas o incremento, né, ao longo dos 5 anos foi de R$ 16.219.000. Na análise de sensibilidade, né, variando os parâmetros de microcusto, né, a gente fez uma variação dos kits, né, dos insumos. Os insumos, existem vários insumos, né, pipetas, pontas de pipetas, soluções, gases, mas o que a gente mais variou foram os kits, que é o mais representativo, né, o mais caro, os kits para fazer soluções. Então, variamos de menos 30% a mais 30%, isso gerou uma variação também de 17% no custo por exame final. Nos equipamentos, a gente variou de menos 20% para mais 100% pensando num cenário bastante ineficiente, né? Um aumento muito grande do custo de aquisição, por exemplo. Isso só gerou um aumento de 7%, então uma variação do kit de 30% aumenta o custo total, o custo por exame em 17%, enquanto uma variação do equipamento de 100% aumenta o custo em 7%. Então, os kits são muito representativos do custo final, como a Andressa já apontou, e os recursos humanos aqui também. No cenário alternativo, a mesma coisa. O custo, a variação nos kits é o que mais gera modificações no meu custo final do exame, né? Mais ainda aqui do que no cenário referência. Agora pensando se a gente fosse incluir os testes para cada um desses subgrupos, né? O meu impacto orçamentário, incluindo só para os pacientes que têm catarata pediátrica e história familiar positiva, ou seja, cerca de 16%, o impacto orçamentário em 5 anos seria de 3 incremental, o incremental seria de 3 milhões, no cenário referência, 2 no alternativo. Para os pacientes que têm catarata bilateral, isso acontece em cerca de 54% dos pacientes com catarata pediátrica. O impacto seria de 11 milhões no referência e 8 milhões no alternativo. E naqueles pacientes que têm doença sistêmica, que corresponde a cerca de um pouco menos de 10%, né, de 9%, de 1 milhão no cenário referência, 1.900.000, quase 2 milhões, e 1.400.000 no alternativo. A combinação desses, como eu falei, não é a soma desses, mas é a interseção, os pacientes que têm um ou outro, o impacto orçamentário em 5 anos seria de 12 milhões no cenário referência ou 9 no alternativo, impacto incremental. E consideramos também um cenário em que a incidência e a prevalência, então a frequência da catarata pediátrica é muito mais elevada, porque apesar da gente ter adotado essa frequência de 4 por 10 mil, que é de dados da literatura nacional, existem muitas revisões sistemáticas na literatura internacional mostrando que a incidência e a prevalência podem passar de 20 por 10 mil, principalmente em regiões de pior desenvolvimento socioeconômico. Então, consideramos também o impacto orçamentário nessas condições de uma frequência mais elevada. E aí, nesse caso, a catarata pediátrica deixaria de ser, por definição, uma doença rara. A gente sabe que é muito difícil uma tecnologia estar 100% disponível já no primeiro ano para toda a sua população elegível. Então, por conta disso, a gente cria taxas de difusão dessa tecnologia ao longo dos anos para melhor implantação dela,
né? Então, a gente criou duas taxas de difusão aqui. A taxa de difusão 1 incluiria 40%, cobriria, né, 40% da população no ano 1, e depois iria aumentando gradativamente, 50% no segundo ano, 70% no terceiro, 80%, e finalmente 100% no quinto ano. Já a nossa taxa de difusão 2, a gente se baseou numa análise de impacto orçamentário do Exoma para deficiência intelectual de causa indeterminada, em que, apesar de a gente começar com uma proporção menor de pacientes elegíveis, o ganho por ano aumenta, né? O incremento aumenta. Então, começaria com 15%, depois passaria para 23% no segundo ano, 37% no terceiro, 57% no quarto ano e 89% no último ano, tá? Então, a gente consegue ver aqui na minha tabela que ao longo de 5 anos, né, com essa taxa de difusão, o impacto orçamentário incremental seria de R$ 21.500.000, enquanto que na taxa de difusão 2, que é essa aqui, que ela abrange menos pacientes, mas ela cresce mais rápido, de 20 milhões. E no cenário alternativo também essa diferença fica pequena também. Na taxa de difusão, 15 milhões ao longo de 5 anos e 14 milhões na taxa de difusão 2. Bom, o Brasil, né, o Ministério da Saúde lançou o projeto Genomas Brasil, que objetiva, né, mapear o genoma de pelo menos 100 mil brasileiros para a gente ter esse ganho, né, no conhecimento genético. E então incluir testes genéticos e fazer pelo menos o exoma desses pacientes com catarata pediátrica estão alinhados ao projeto, né, Genomas Brasil. No Reino Unido, né, que tem o sistema de saúde semelhante ao brasileiro, não se chama de saúde público, já protocolo deles realizarem exoma, né? Então, teste genético com exoma para catarata, todos os pacientes com catarata bilateral, porque a gente sabe que os pacientes que têm catarata bilateral, muitas vezes eles também vão ter doenças sistêmicas ou também vão ter história familiar, então já é um critério bem desenvolvido lá. Por conta do projeto Renômica, né, criou-se essa oportunidade de parceria de outras instituições, por exemplo, como Fernandes Figueira, com o INC, para a gente também sequenciar pacientes, como a Andressa falou, o sequenciador, ele pode, num mesmo prato, numa mesma placa, sequenciar várias doenças, cardiomiopatia hipertrófica, catarata pediátrica, distrofia de retina, erro inato metabolismo, enfim, ele pode sequenciar várias doenças. O teste, fazendo um paralelo, né, o teste do pezinho, ele também foi, de forma bastante heterogênea, ele foi sendo implantado em várias etapas e de forma não sincrônica, né, nas diferentes regiões do Brasil, considerando cada estratégia dos gestores regionais. Então, eventualmente, esses subgrupos que a gente criou também pode ser uma forma de expansão do teste do exoma para esses pacientes, né, nos subgrupos história familiar, doenças sistêmicas, catarata bilateral. Como a Andressa também pontuou, a técnica de microcusteio ela é muito pouco generalizável, né? A gente usou todos os insumos, os recursos que os protocolos de Fernandes Figueira, juntamente com os do INC, preconizavam. Né? No meu caso, foi só para catarata pediátrica, no contexto do município do Rio de Janeiro, não incluímos outros testes genéticos e também não incluía a utilização de equipamentos em comodato, né? Foi tudo com custo de aquisição dos equipamentos, né? Muitos desafios, né? Todos os trabalhos genéticos depois apontam os desafios futuros que isso abrem, né? Então, são muitas oportunidades criadas, mas também outros desafios. Então, a própria tecnologia, principalmente o sequenciador, é uma tecnologia que ela vai sendo renovada. Então, o sequenciador atualmente do INC, ele foi lançado em 2017, mas agora em 2022 já tem lançado um mais recente, né? A pipeline, né, que são todas essas a organização dessa construção da biblioteca, ela também tem que ser renovada e tem que estar em atualização constante, né? É importante que o tempo para os resultados, né, para a gente retornar para o paciente com o resultado pós-teste, seja um tempo hábil, que melhore o desfecho clínico, né? Então não pode ser um tempo muito duradouro, né? Tem vários trabalhos mostrando isso, que às vezes demoram para o paciente receber o resultado 1 ano ou mais de 1 ano. Como a Andressa apontou muito bem,
A gente tem que tomar muito cuidado com a privacidade desses dados genéticos que estão sendo gerados e com os achados secundários, ou também sinônimos de achados incidentais. Então, tem que ser criados protocolos para quando isso acontecer. Já existe uma lista de genes patogênicos bem descritos que estejam relacionados a doenças que sabidamente geram alterações de comorbidades, né? Então, isso tem que ser discutido com a família e com os médicos assistentes e com a equipe, na verdade, profissional assistente. O bioinformata, né, é um profissional que infelizmente não existem tantos no Brasil nesse momento, mas que é uma oportunidade atualmente justamente de formar mais e capacitar mais eles. E a gente precisa ainda de muitos outros trabalhos para corroborarem esses e os outros relacionados à utilidade clínica do teste, o custo de efetividade, porque o que eu fiz foi uma análise de impacto orçamentário, considerar outras doenças que não são a catarata pediátrica, como a distrofia de retina, porque, por exemplo, distrofia de retina, elas também elas, diferente da catarata, elas não têm ainda um tratamento que não seja um tratamento genético disponível. Considerar outros contextos, né, não só no município do Rio, mas considerar, por exemplo, um contexto maior do Brasil, e eventualmente até outros testes, né, não só exoma como genoma. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Obrigada, Luísa. Agora eu vou passar a palavra para a Marta, fazer a Vou palestra sair um dela e pouquinho. no final a gente abre para as perguntas. Bom, primeiro, dar bom dia, né? A gente está com uma sala aqui com, né, reunindo nós quatro, né? Na verdade nós cinco, porque Marcinha está junto com a Andressa, né? De 34 pessoas. Então, assim, isso já fala um pouco do interesse. Antes de eu começar a me apresentar, eu, né, me chamo Marta Moreira, vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, rosto redondo, os cabelos encacheados na altura do pescoço. Eu uso um óculos vermelho de grau, né, para uma miopia. Tenho um nariz grosso, lábios grossos. Estou sentada num cômodo da minha casa, atrás de uma parede branca. Ao meu lado direito, eu tenho um armário, do meu lado esquerdo, uma janela, que é por onde entra e me ilumina, tá? Primeiro, eu queria dizer que eu não vou fazer uma palestra, né? Porque eu aqui, até conversando com Márcia, né, e já ao encontro desse grupo, primeiro falar assim, da enorme admiração, porque me lembrei de uma autora que é uma autora bastante relevante no campo dos pensamentos, né, sobre a construção de epistemologias nesse mundo, né, onde atores humanos e não humanos interagem, né, que se chama Dana Haraway, né, e ela diz uma coisa que eu estou trazendo aqui para essa sala que vai me ajudar um pouco a fazer essa conversa com vocês, né? Ela diz para a gente que não existe o olhar da ciência, existe o olhar dos cientistas. E no caso aqui eu vou flexionar o gênero das cientistas, né? Então eu estou, né, diante de duas jovens cientistas, né? Isso eu não estou me referindo basicamente aqui a Andressa e Luísa, né? E já declarando uma admiração. Claro que a presença de Melissa e a presença de Márcia me acompanham, né, nessa conversa, mas vou falar basicamente da admiração pelas duas, né? E queria dizer, né, que quando essa fala de Dana Haraway, né, de que não existe o olhar da ciência, mas das cientistas, né, é muito importante nessa localização aqui, né? Não é à toa que, por exemplo, temos duas médicas, duas pesquisadoras, né? Uma traz para a cena, né, e ilumina, né, a cardiomiopatia hipertrófica, aonde os sujeitos assim que estão mais relacionados a esses quadros vai estar ligado mais aos adolescentes jovens, né, e as suas repercussões nos adultos, e a Luísa, que traz para a gente essa oftalmologia pediátrica, aonde estão nascendo as crianças, né? Então, assim, a primeira coisa a ser dita é que não é à toa que elas estudam esses tipos de recortes temáticos de objeto. É porque, de alguma forma, eles já as tocaram primeiro, né? Isso já diz para a gente não se interessa por algo aleatoriamente. Nos interessamos por algo que, a princípio, nós tivemos a capacidade de enxergar, né?
E por que que isso tem a ver com essa conversa, né? Tem a ver com essa conversa porque a gente precisa entender também, né, como esse campo da ciência ele vai produzir também um diálogo com quem vai produzir as pesquisas, mas com quem está na audiência. E aí eu queria pensar um pouco a audiência dessa sala e a audiência do LinkedIn, aonde foi uma das redes divulgadas esse evento de hoje, né? Num determinado momento, no comentário do LinkedIn, né, comparece um comentário, eu peço desculpas, eu não vou me lembrar o nome, mas era uma mulher, né? E ela reivindica também que essas pesquisas e análise de custos e conversas sobre testes genéticos também fossem relacionadas uma a outra doença, né? E aí eu queria que a gente pensasse um pouco, né, nessa relação entre o que, como se constroem os interesses, né? E como esses interesses vão, de uma certa maneira, ser olhados a partir da perspectiva de quem tem as preocupações, né? Vejamos bem, né, como a gente pensa no campo, né, das chamadas doenças raras, e aí quando Luísa faz a apresentação dela, é interessante porque a sua conclusão podia servir muito como abertura da sua apresentação, né? Porque quando você localiza a importância desse debate, de uma certa maneira, num certo terreno, aonde isso não é um interesse somente daquelas pessoas que seriam as pessoas raras, mas esse é um debate que se expande se a gente começa a pensar essa relação entre prevalência de doenças em cenários aonde, de uma certa maneira, a gente tem uma população também mais vulnerável, né? Então, veja como os números mudam. E como isso também diz para a gente de que a gente precisa sempre pensar a construção da ciência a partir de uma localização social. E aí eu preciso dizer quem eu sou, né? Eu sou uma psicóloga de formação, uma psicóloga sanitarista, porque faço um percurso pela saúde pública, mas sou também essa pessoa que vai fazer um doutorado em sociologia numa vizinhança com antropologia, né? Então, cada vez mais, quando a gente produz essa conversa sobre as tecnologias e a luta por acesso a elas, né, a gente não está fazendo isso num vazio da sociedade da cultura, né? Óbvio que a gente tem aqui uma economista que é a minha amiga e colega, e que eu muito respeito, que está acompanhando os dois projetos, né, os dois trabalhos apresentados, que é Márcia Pinto, e eu vejo e sempre percebi, né, o quanto que essas análises de custo, né, elas implicam também uma localização do que a gente quer pesquisar e como a gente quer fazer com que esse objeto pesquisado, e o objeto não são as pessoas, são exatamente os recortes temáticos que a gente faz a partir das necessidades delas, eles podem ser, de uma certa maneira, visibilizados, além de viabilizados, né? Então, é importante que a gente entenda que na construção desse conhecimento existem diversos atores envolvidos. Exatamente, né? Esses atores que vão estar em campos disciplinares distintos. Se a gente tem tanto Andressa quanto Luísa, né, como essas médicas de formações e especialidades diferentes, Márcia Pinto como uma economista, por trás temos, né, um biomédico. Eu queria pensar também o papel da gente trazer para essa conversa, né, os gestores públicos e os gestores de laboratórios. Uma das coisas que eu acho que eu tenho pensado hoje, né? Vi que em algum momento Helenice Bastos estava nessa sala, que é a pessoa que chefia, né, o laboratório de citogenética do Fernandes Figueira, e é também uma colega querida que eu respeito, né? Eu tenho falado muito com ela sobre a necessidade que a gente, quando fale desse campo, seja das condições de saúde raras, crônicas e complexas, a gente fale desse campo não só a partir da medicina, mas também de outros atores que estão envolvidos e podem ser muito importantes no que conversa com a sociedade, né? Claro que a medicina, inclusive pela posição que ela tem, né, de ser uma profissão imperial, né, junto com engenharia e direito, né, assim Edmundo Campos Coelho caracteriza, né, mas a gente precisa cada vez mais de um diálogo que não seja fechado a partir da medicina. E aqui eu não estou assim, deslocando os médicos da conversa, pelo contrário, eu estou convidando que os médicos, assim como temos duas médicas apresentando esse trabalho aqui hoje, elas foram capazes delas próprias fazerem um deslocamento, ou seja, elas se deslocam para pensar o campo econômico, o campo dos custos, a conversa com outros orientadores que não necessariamente são médicos, né?
E essa conversa, gente, ela é muito importante para a construção de uma abordagem social dos problemas, né? É importante que a gente pense, aí eu como, né, essa pessoa do campo das ciências sociais humanas e saúde coletiva, porque é nessa, né, do tripé da saúde coletiva, epidemiologia, política e planejamento e ciências sociais e humanas, eu me localizo fortemente nas ciências sociais humanas e saúde coletiva. E esse campo, ele é um campo alimentador, porque quando a gente está falando aqui de analisar custos de testes genéticos e a preocupação também com a vida das pessoas que estão por trás de todo esse processo de produzir pesquisa, né, a gente está falando de coisas muito sensíveis. E eu vou chamar aqui de temas difíceis, temas sensíveis, né? A gente coloca nessa sala hoje um debate importante sobre quanto custa, né, diagnosticar e, de uma certa maneira, a partir desse diagnóstico, produzir alguma coisa que vá estar respondendo a uma necessidade de saúde, né? Por trás disso, existem pessoas que têm e verbalizam, e por isso que eu lembrei do LinkedIn, né? Porque alguém lá no LinkedIn também disse assim, olha, vamos ver teste genético para tal e tal doença. Eu não sei se essa pessoa, ela aqui, em que localização ela está, se é uma pessoa literalmente que tem um filho, uma filha que, de uma certa maneira, já passou por esse território e ali, naquele contato, também reivindica nessa cena um olhar para a sua questão, né? Então, assim, o que é importante a gente pensar? Quando a gente está nesse território, né, dessas doenças de nomes difíceis, né, porque elas são doenças de nomes difíceis, mas de expressão na vida das pessoas comuns, né, que por mais que elas apareçam como raras, elas têm uma existência, e essa existência ela é um valor, né? Tudo isso que a gente está debatendo aqui nessa sala, que parece, né, que eu fico, inclusive, assim, super fascinada, porque é um trabalho enorme, né, de produção de conhecimento, de processo de pesquisa. As dúvidas colocadas na sala vão também, né, que estão no chat, abrir o quanto que isso é provocador. Não, quero entender melhor como esse processo foi produzido, mas para mim aqui, né, e eu tenho certeza que para as colegas que apresentaram, porque foi desse lugar que isso tudo saiu, foi da clínica, né? Olha que importante. Há um problema importante a ser pensado, é na clínica, no contato com essas pessoas, e a clínica não é só médica. A clínica tem a ver com o que é a expressão daquilo que toca, sofre e formula-se um pedido de ajuda, tá? E aí isso inaugura uma trajetória. A gente está falando aqui de um ponto dessa trajetória que é o diagnóstico, tá? O diagnóstico ele abre uma chave para tratamento e a condução, inclusive de prognósticos, né? Em algum momento, tanto a Andressa quanto a própria Luísa falam de desfechos, né? Para a Luísa, um desfecho importante é a questão, por exemplo, da gente ter essas crianças com deficiência, né? Com deficiência visual entre nós. Para, né, Andressa, o óbito está na cena, a morte súbita está na cena, entre jovens, né? Estou falando só de um deles, né? Porque ela é a pessoa que sabe mais disso, eu não sei nada, né? Mas eu estou falando a partir daquilo que eu posso aqui, nesse momento, trazer para cima, para que a gente não esqueça ou não apague a ideia de que nesse circuito diagnóstico, tratamento e acesso a ele, né? Assim como acesso ao diagnóstico, a gente está, de uma certa maneira, tocando na vida das pessoas, né? E é importante que a gente, com responsabilidade, porque somos todos cientistas, né? Então nós defendemos a ciência e defendemos que essa ciência tenha compromisso e engajamento, a gente precisa saber quanto essas coisas vão se revelar para o nosso Estado, para o Estado brasileiro, e como isso vai poder ser organizado. Então, a ideia de que o diagnóstico ele tem a ver, tanto diagnóstico, quanto tratamento, quanto prognóstico, com um grande debate que não pode ser embaçado, que é o diagnóstico, o debate sobre acesso. Como se constrói o acesso e como se organizam, por exemplo, os gestores públicos nas redes de atenção, pensando aí em não esquecer os laboratórios, né? É muito importante que a gente, em algum momento, converse um pouco com a formação dessas pessoas que são responsáveis por esses testes, por essas bancadas, por esses laboratórios, né?
Até porque, né, esse universo dos laboratórios se trabalha muito com esse universo que a própria Dana Haraway vai iluminar, que se chama os atores não humanos. De propósito, não está se falando objetos, está se falando atores não humanos, né? Então, são as pipetas, são as lâminas, são os equipamentos, eles são também atores em interação. Eles se revelam, de uma certa maneira, em algo extremamente importante na vida das pessoas que ali não estão naquele laboratório, mas coisas delas estão ali. Né? Então, há uma importância enorme de se pensar, e até nessa agenda que Luísa abre, né? Que a gente pense custos, assim como a Andressa, mas nisso que eu falei, que talvez a apresentação de Luísa fosse até interessante, porque as conclusões dela evocam fortemente a sociedade, né? Chamam a gente para o compromisso. Quando ela fala comodato, por exemplo, a defesa aqui não é que se tenha um equipamento por localização, é se pensar se, de uma certa maneira, né, dimensionada essa necessidade, o quanto a gente pode ter centros diagnósticos alimentados, fortalecidos, para que eles operem em rede. Porque aí a rede ela não é só um dispositivo, né, fictício. A ideia da rede, inclusive na sua construção epistêmica, ela tem a ver com a construção de comunicação, solidariedade e, de uma certa forma, né, isso pode, se a gente leva muito a sério, possibilitar que algumas coisas sejam construídas a favor dos atores que tanto precisam de nós. E aí eu retorno à ideia de que quem é a nossa audiência? Com quem a gente conversa? A gente está conversando aqui, talvez na maior parte dessa sala tenham cientistas, né, colegas de indústrias farmacêuticas, não sei quem está nessa audiência. Outros profissionais de saúde, outras pesquisadoras e pesquisadores, né, que são os cientistas que eu falei logo no início, né, gestores públicos, a própria Melissa, né, se apresenta a partir desse lugar, mas assim, né, no sentido de uma representação, né, Ministério da Saúde, é importante que a gente faça com que essa conversa ela sempre tenha como um ponto não ser perdido a ideia de que a gente está no campo do ambiente humano, né? Porque é muito fácil, diante da quantidade e do volume, né? Por exemplo, do que essa pesquisa, que tanto Luísa quanto a Andressa fizeram, elas levam a gente muito para os números, né? Para uma modulação muito técnica da pesquisa. A economia da saúde ela é muito preciosa nessa organização para entender que uma atividade ela tem muitas coisas que as alimentam. E por isso cada coisa dessa tem um custo, tem um valor, tem um preço, né? E aí a gente tem que entender que, muito embora, né, a abertura dessa conversa se dê a partir desses cálculos, desses números, dessas definições, por trás disso existe a tal clínica evocada e colocada no lugar tanto de Luísa quanto no lugar de Andressa, porque elas não escolheram essas questões à toa, né? Então, assim, elas tiveram em algum momento contato com isso, com esse tema, com a importância disso, né? E eu não vou me estender muito mais que isso, né? Mas eu queria que a gente pudesse pensar, né? Uma outra coisa muito importante, né? Que a gente, quando mobiliza, né, a discussão, seja sobre o campo das condições de saúde raras, crônicas e complexas, né? A gente sempre entra muito nesse debate do que é necessário, né? E o que esse necessário, de uma certa maneira, produz também em termos de expectativas. Essas expectativas têm a ver com a vida das pessoas e que a gente não perca isso no nosso horizonte, né? E, de novo, eu vou dizer aqui que eu vim para cá muito mais numa contribuição que eu sei que, inclusive, Márcia, com uma colega importante de várias pesquisas que já pudemos fazer juntas, artigos que escrevemos, né, de pensar que ela nunca esquece esse componente humano. O componente humano, gente, ele não é alguma coisa banal na construção das pesquisas em saúde pública e saúde coletiva. Tá? Por isso que boas equipes de pesquisa, elas são equipes de base interdisciplinar. O conhecimento é um conhecimento que precisa evocar
as dimensões da vida humana e a gente considerar sempre o que pode ter como sendo de importância ou sendo embaçado. Eu acho que essa palavra é uma palavra importante. O que a gente ilumina e o que a gente embaça. E pode ser que, em alguns momentos, a gente embace a condição humana que alimenta todo esse debate e que alimenta também a produção da ciência, porque a ciência se dá nessa interlocução com a sociedade. A gente está vivendo, né, o que é aí a chamada ideia, né, dos refugiados climáticos, né, esse nome agora que está sendo batizado. Isso tem tudo a ver também com o campo da ciência, com a produção humana, o que a gente faz e que em algum momento a gente imaginou que a gente estava falando de coisas que não tinham nada a ver com a humanidade. E agora eu acho que a gente está revelando aqui a importância de pensar a humanidade. Estou trazendo outro cenário, mas eu estou dizendo que as coisas, elas funcionam, em algum momento elas se encontram, né? Porque elas têm um encontro e a gente que abstrai, a gente que separa, porque a gente acreditou que em algum momento a ciência fosse o olhar, o que houvesse um olhar da ciência e não dos cientistas. E eu volto aqui, e aqui eu fecho, dizendo que a gente teve aqui hoje o olhar das cientistas e um olhar que não nos deixa esquecer a necessidade de saúde e a organização de um sistema de saúde robusto, com responsabilidade e, de novo, né, que a gente não esqueça os laboratórios na conversa que a gente puder fazer sobre essas coisas. Enfim, eu quero agradecer muito e eu fecho aqui, tá? Obrigada. Obrigada, Marta. Gostaria de agradecer as palestrantes, né, que eu achei muito interessante a palestra, né, trouxe muita informação nova para mim, né, ainda mais de campos tão detalhados, né, áreas, né, cardiologia, oftalmologia. Oftalmologia me interessa porque o meu pai é oftalmologista, acabo, né, não é que eu me interesse, é que eu tenho um pouco mais de similaridade, tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com meu pai com 18 anos, então é um assunto bem interessante para mim, mas eu acho que a parte de cardiologia é para todo mundo, né? E a gente vai abrir para as perguntas, né? Elas vão ser exclusivamente pelo chat, tá? Para organizar. Agradecer a Marta aí que nos trouxe reflexões muito importantes, né? Principalmente do porquê, né? Da escolha de determinados temas, né? Eu vou informar aqui as perguntas. Eu tenho algumas perguntas, se a Márcia me permitir também, né? A partir da apresentação, mas vou colocar primeiro as perguntas, vou ler aqui. Tiveram duas perguntas para a Andressa no chat. Uma eu acho que ela já respondeu, mas eu vou repetir, que pode ser que alguém não tenha ouvido a sua resposta, né? Qual o grau de confiabilidade da mutação / variante encontrada no probando ser acasual? Porque se fala, porque se ela for uma associação espúria, eu vou estar testando um polimorfismo sem valor biológico nos seus familiares? Essa pergunta foi do Wagner. O Rondinelli perguntou, da apresentação da Andressa, podem resumidamente detalhar mais sobre o microcusteio do teste? Como foi o processo de identificação do N dos testados? Foi coleta oportunística? A Cláudia Osório pergunta para a Luísa se a prevalência está em cerca de 20 para 10 mil, né, pessoas em cenário mais crítico. 5.200 exames dão conta de mais de 2,5 milhões de crianças, é isso? Como o sequenciador pode analisar várias doenças ao mesmo tempo, certamente não ficará ocioso. Porém, para diagnosticar tantas crianças, deve haver escoadouro adequado para tratamento / encaminhamento? Outra coisa, não seria interessante um cenário com a opção alternativa primeiro, seguido pela primeira? A alternativa esgotaria os desfechos, os afetados? Temos uma pergunta da Charmila, que é pesquisadora associada à Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Ela fala: parabéns pelos trabalhos de cada pesquisador e obrigada pelas reflexões e aprendizados. Como pesquisadora na área dos estudos sociais de ciência, tecnologia e inovação, minha dúvida é: vocês têm pensado em desenvolver estudos de avaliação de impacto para além dos estudos de microcusteio e custo-efetividade?
para avaliação da viabilidade dessas que são abordagens complexas em saúde. E o Ricardo pergunta para a Andressa, poderia explicar de novo a mecânica do modelo para esclarecer como é identificado quem é familiar o paciente no modelo, querer entender melhor como foi feita a diferenciação. Se precisar, a gente repete, né? Mas vocês têm acesso ao chat também. E minha pergunta é: o que muda, no caso, para as duas palestrantes, a pergunta é essa questão de fazer um teste genético ou não? O que que mudaria no tratamento? Se tem alguma diferenciação? Por exemplo, a minha catarata, é claro que é fácil, por meio de um diagnóstico clínico, você definir que a pessoa tem uma catarata. E o fato de eu fazer um teste genético, por exemplo, para catarata, muda o que no tratamento? O que que pode ter, além de verificar a questão, né, que você informou, que por ser sentinela, você é possível identificar outras doenças, né? Uma questão mais sistêmica daquela criança, né? Do que ela pode desenvolver, né? Mas também eu queria entender, no caso, né, de cardiomiopatia, se isso muda alguma coisa eu fazer esse teste genético na questão de tratamento, né? E para a Luísa, eu queria só entender, pode ser uma pergunta difícil de responder, né? Mas como é que foram definidas as taxas de difusão ao longo dos anos, né? Que você tem dois cenários para essas taxas de difusão. Como que você chegou nessas taxas de difusão? E, por enquanto, eu creio que é só. Eu abro agora primeiro para a Andressa responder e depois para a Luísa. Vou então começar as respostas, né? Então, em relação à confiabilidade da mutação, como eu falei, a gente só vai testar no familiar as variantes patogênicas e provavelmente patogênicas. A chance delas terem relação com a cardiomiopatia hipertrófica é em torno de 95% a 99%, e por isso elas são testadas nos familiares. Os familiares que não apresentam a mutação não têm necessidade de avaliar com rastreio periódico. Nem todos os familiares que apresentam a mutação vão desenvolver a doença, tá? Porque essa doença ela é monogênica, ou seja, é ligada apenas à mutação de pelo menos um único gene. 5% dos casos pode ter mutações em 2 genes associados, mas o mais comum, então, 95% dos casos, é que seja uma mutação em um dos genes relacionados à produção das proteínas, né, relacionadas ao músculo cardíaco. E aí eu vou já passar, que eu acho que já cabe, o que muda fazer um teste genético para o paciente. Para o paciente, na verdade, não tem um tratamento para ele específico baseado no teste genético. Atualmente ainda não existe, tá? É um estudo americano, um estudo observacional que realizou em torno de 3.000 doentes. Ele fez o teste genético nesses 3.000 doentes. 0,4% desses doentes que eram diagnosticados com cardiomiopatia hipertrófica receberam um novo diagnóstico de uma doença de Fabry, que é uma doença que apresenta um coração semelhante à cardiomiopatia hipertrófica, mas tem um tratamento específico. Então, ou seja, nesse estudo, 0,4% dos pacientes mudaram o tratamento e tiveram um benefício dessa mudança. Mas, a princípio, o teste genético ainda não muda, né, a conduta e o acompanhamento do doente. Mas o que ele impacta? Ele impacta na assistência a esses familiares. Por exemplo, se é uma doença genética, o familiar ele tem risco de passar para os seus filhos. Então, a informação que ele pode querer saber, né, antes de planejar a gravidez, será que eu tenho risco de passar para o meu filho essa doença? Então, esse teste genético mostrando que ele tem a variante ou que ele não tem a variante, permite que ele faça um planejamento familiar baseado nesse conhecimento. Além disso, a cardiomiopatia hipertrófica, ela não pode, por exemplo, um atleta de alto rendimento ele não deve ter, né? Na verdade, assim, não existe, não é proibido, mas não é recomendado um atleta de alto rendimento ter cardiomiopatia hipertrófica, assim como algumas profissões, por exemplo, aviador, motorista.
Então, se o familiar, apesar de não estar doente, ele tem o gene da doença, descobre, ele pode também fazer um planejamento da sua vida e da sua carreira diferente, baseado na chance dele desenvolver a doença no futuro. É claro, como eu falei, a penetrância é incompleta, então nem todo familiar vai ter a doença. Mas se o familiar vem de uma história que todo mundo na família é doente e ele não possui o gene, eu acho que ele pode fazer a escolha da sua carreira com mais segurança, né? Então, isso é a consideração. Não existe ainda também nenhuma terapia preventiva para evitar que esse familiar desenvolva a doença, né? Nada impede que no futuro tenha algum tratamento, alguma evidência de benefício, mas atualmente ainda não existe. Então, basicamente, além de você liberar o familiar do rastreio clínico, que eu imagino que é angustiante você ir a cada 1 a 2, 3 anos fazer um exame de imagem, um cardiograma, né, o eletro e avaliação clínica, você fica naquela, será que esse ano vai aparecer, né? Então, dependendo da ansiedade do indivíduo, deve ir, como a gente viu nos dados de utilidade também, deve impactar um pouco a qualidade de vida desse indivíduo, mesmo que ele ainda não tenha sido diagnosticado. Em relação à pergunta do Rondinelli, o microcusteio, então, foi feito com base no fluxo de realização dos exames da renômica. Na renômica, a gente tem 2 flow cells de 480 exames de cada lado, então a gente faz 960 exames. A princípio, esses exames deveriam demorar 36 horas, só que no nosso cenário, por uma demora de transmitir os dados do aparelho para a rede, para o sistema, atualmente passar 960 exames demora em torno de 48 horas essa análise completa. Por isso, no contexto da renômica, o equipamento poderia produzir até 9.200 exames por mês, mas no contexto da renômica poderia ser feito no máximo 7.200 exames. Foi incluído, então, em relação a todos os insumos, o laboratório tem um fluxo de realização de cada exame, tanto do exame de primeira geração quanto de segunda geração, com cada insumo, quantidade de insumo e cada equipamento que é necessário para fazer o teste. Então, todos esses insumos foram identificados, valorados e esse valor foi estabelecido com base no próprio sistema do hospital, a aquisição desses equipamentos, dos equipamentos e dos insumos, também na base de dados como o BPS ou o compras.gov. Também foi feita a identificação dos valores, né, foi solicitado orçamento para os equipamentos, porque alguns equipamentos são muito específicos, alguns insumos também são específicos para o teste genético e não estão disponíveis nessas bases, então eu entrei em contato com cada fornecedor de equipamento para tentar entender como funcionava. Para a manutenção foi feito contato com todos os fabricantes, com a engenharia clínica do hospital, com a TI do hospital, com vários setores dentro do hospital, para entender como é feita a manutenção, a calibração e o custo de cada um. Foi incluída uma depreciação, a depreciação foi de acordo com a vida útil do equipamento, foi feito pelo método linear, e aí, ao final da vida útil, foi estipulado que esse valor desse equipamento seria 0. Em relação aos recursos humanos, foi estimado, então, um gasto de 58 mil para fazer o exame de Sanger por mês, com os recursos humanos. Já para o teste genético de segunda geração, foi estimado um custo de R$ 465 mil por mês, com esses 56 profissionais. Em relação ao transporte, os exames vão ser coletados com suave, porque facilita o transporte. Esse transporte ele é estável, então não precisa de refrigeração, ele pode ser enviado pelo correio. Hoje é assim que é feito na renômica, ele é enviado pelo correio. E aí eu fiz o orçamento com 3 diferentes prestadores de serviço, um deles era o correio, que é utilizado, levei a caixa que é feita o transporte do SUAB atualmente, com todas as instruções que deve ser enviada, pesei no correio, fiz o orçamento para o transporte da renômica para as 27 secretarias estaduais de saúde. Como eu não tenho certeza da demanda, né, de cada região, eu fiz proporcional à população de cada estado. E a partir da Secretaria Estadual de Saúde, esse insumo pode ser transportado para o município, que precisa, já seguindo a cadeia existente, né? Em relação, então, ao transporte, eu fiz essa média para o transporte para os 26 estados.
O software para laudo são os softwares específicos para cada um. O software para a primeira geração é o MDIM e o de segunda geração é um software fornecido pela Illumina. Eles são os softwares que foram recomendados pela especialista, né? Também em relação aos recursos humanos, é interessante falar que esses recursos foram baseados numa reunião de especialista, onde o especialista ele é o gerente de um laboratório que presta serviço genético, né? Mas é um laboratório que atua na saúde suplementar. E aí, ele estimou a quantidade de exames que cada colaborador consegue realizar, e a partir desse cálculo a gente fez a estimativa, considerando o nosso cenário de saúde pública, do número de colaboradores. Em relação ao custo administrativo, foi estimado R$63 mil, que é o custo atual relacionado à Renômica. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta. Peraí, deixa eu subir aqui. Eu acho que a próxima é da Luísa. Não é melhor eu responder todos depois da Valéria? Tá, pode ser. Aí Tem mais uma para a Andressa, do Ricardo. do Ricardo. Na verdade, Do Ricardo. hoje o fluxo funciona da seguinte forma, Ricardo. O paciente recebe o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. A partir do momento que ele recebe esse diagnóstico, é solicitada a coleta do exame, né? E aí o material é enviado para a Renômica analisa esse exame e devolve para o lugar onde o paciente foi avaliado. Na presença dessa variante de interesse, é recomendado que seus familiares de primeiro grau, ou seja, todos esses familiares que têm relação com o doente, façam a pesquisa justamente dessa variante que foi achada, apenas dela. Eu espero que tenha dado para entender melhor a partir dessa parte do modelo. Deixa eu só fazer uma observação antes da Luísa falar, é que, em relação à pergunta do Rondinelli, a Luísa teve, junto com a Andressa, né, já teve o artigo aprovado do microcusteio, né, daqui a pouco vai estar disponível. A dissertação da Andressa também já está disponível. Ainda não está disponível, mas vai estar em breve. Daqui a pouco vai estar disponível aqui na biblioteca do INC. Já procurei a dissertação. Se puder, me manda, Márcia. Obrigado. Andressa, foi mais que detalhada. Já escrevi ali no chat. Muito obrigado. Tá, e assim que o artigo já está aceito e assim que for publicado, né, a gente pode colocar no LinkedIn, aí a gente vê como divulgar, porque ela realmente está bem detalhado. No caso, é o da catarata pediátrica, né, que como os dois projetos se comunicam muito, né, então dá para ter uma ideia um detalhamento maior. Luísa, com você. Tá, eu vou responder então a Cláudia Osório, que perguntou, né, se a prevalência está em cerca de 20 para 10 mil num cenário mais crítico, realmente na análise de sensibilidade, o meu limite bem superior na frequência, né? 5.200 exames dão mais que conta, de 2,5 milhões de crianças, é isso? Na verdade, assim, o cenário alternativo de 5.280 exames dão mais que conta de catarata pediátrica e justamente nem precisaríamos disso tudo, né? Na catarata pediátrica, para fazer análise em trio, a gente teria 3 mil exames no ano. Então, 5.200 no mês dá realmente muito mais que conta. Nesse cenário alternativo, a ideia seria considerar outras doenças que eu não considerei. Foi um cenário muito mais teórico do que um cenário de referência, que foi um cenário realmente de observação direta de todas as etapas e todos os insumos. Então, 5.200 exames seriam para considerar a cardiomiopatia hipertrófica, eventualmente doenças, cânceres que devem ter seu diagnóstico genético, outras doenças, como eu falei, distrofia de retina, disgenesias do segmento anterior, glaucoma congênito, não só doenças oculares, mas qualquer doença genética que precise de uma avaliação ou de painel genético, ou de exoma, ou de genoma, né? Então, como sequenciador pode analisar várias doenças ao mesmo tempo, certamente não ficará ocioso. Porém, para diagnosticar tantas crianças, deve haver escoadouro adequado para tratamento e encaminhamento. Pois isso é realmente um comentário bem sensível, né? Deveria, de fato, ter escoadouro e encaminhamento, mas a gente tem alguns obstáculos, algumas fraquezas no sistema para conseguir receber as crianças para operá-las, para diagnosticá-las e operá-las em tempo hábil. Então, infelizmente, pelo menos aqui a nível de município, a gente ainda recebe muitas crianças que têm um itinerário diagnóstico bem mais longo do que deveria ter. Então, da minha experiência profissional, infelizmente, essa é a realidade.
Outra coisa, não seria interessante um cenário com opção alternativa primeiro seguido da primeira? Acho que talvez seria, mas talvez precisasse de um outro trabalho para isso, porque, como eu falei, meu cenário alternativo foi um cenário um pouco mais teórico, em que a gente usou o sequenciador no nível máximo, e aí, consequentemente, usamos todos os outros insumos em nível máximo, mas a gente tem que ver a real demanda, né? Qual é a real demanda mensal para fazer 5.280 exames mês e coleta de transporte. Então, acho que outras partes das minhas etapas ficariam precisariam de uma robustez maior. A alternativa já esgotaria os afetados. O cenário referência também já esgotaria os afetados pensando só em catarata pediátrica, também já estariam contidos. E responder a Melissa, né, também o que vai mudar, né, o diagnóstico genético também para catarata. Igual a Andressa, do ponto de vista de diagnóstico e de tratamento, nada muda por hora. Realmente o que vai mudar é um melhor entendimento da doença, entendimento do ponto de vista de fisiopatologia, do ponto de vista de causas, do ponto de vista de aconselhamento genético, justamente para ter um aconselhamento genético mais robusto. A gente não precisa do teste genético para ter um aconselhamento genético. Claro, a gente já faz isso na prática, né? A maioria das doenças das cataratas pediátricas também tem herança autossômica dominante, então, como a Andressa falou, 50% da prole pode vir a desenvolver ou não. Mas a gente está no início desse conhecimento, desse trajeto de entendimento genético na catarata pediátrica. E outras doenças já estão até mais à frente do que nós, mas a gente agora consegue perceber que alguns pacientes com catarata pediátrica são operados e alguns desenvolvem secundariamente glaucoma e precisam ter outras cirurgias. Outros desenvolvem mais inflamação e precisam ter outras cirurgias. Outros ficam bem. E muitas vezes isso não se dá só por conta do ato cirúrgico. Eventualmente tem alguma predisposição genética associada. Não sabemos. Isso são hipóteses que estão sendo aventadas por nós, pela nossa coorte, mas também por outros trabalhos. Então, eventualmente, a gente vai poder, não sei, talvez começar a ter um melhor entendimento genotípico-fenotípico. Então, esse paciente que tem esse genótipo alterado, ele vai ter mais risco de ter glaucoma, ou seja, a gente precisa fazer um acompanhamento mais frequente da pressão intraocular dele. Mas o tratamento em si, a cirurgia, o ato cirúrgico não vai modificar pelo diagnóstico genético, pelo menos por enquanto. Outras doenças oculares, a gente já tem tratamento para terapia gênica, sim. Mas não é o caso da catarata. Tá? Tem mais? Melissa? Não, acho que acabou, Luísa. A tá. Mas tem Charmila tinha uma. feito uma pergunta para as Isso. duas, Mas que vocês... eu Desculpa. vou me dar o direito de responder também essa pergunta da Charmila. Então, passo a Tá bola aí bom? para Aí vocês. depois, se a Andressa e a Luísa quiserem complementar. Bom, Charmila, obrigada pela pergunta e por estar aqui com a gente. Sim, a gente sempre tem ideia de ir para além, né, das avaliações econômicas, que é algo que eu tenho feito muito com Marta também, né? A gente tem feito vários estudos, a gente já fez para doenças raras, agora fizemos para, Luísa também tem participado, Marisa, para crianças com deficiência visual, fizemos para Zika, que a gente amplia, né, o estudo econômico, né, não fecha só na avaliação econômica de um custo-efetividade ou de uma análise de impacto orçamentário, mas a gente também faz o pré e o pós-diagnóstico, né? A gente adota a perspectiva do cuidador, por exemplo, né? O que acontece com aquela família e com aquele cuidador quando ela tem o diagnóstico, né, da doença. A criança tem no caso a gente trabalha muito com crianças por conta do IFF. Então, como que esse cuidador, o que o diagnóstico, a descoberta do diagnóstico, né, causa na família do cuidador e no cuidador. Em termos de quê? Né? Aí é que a gente está falando do cuidador informal, né, aquele não remunerado, que normalmente é uma mãe, uma avó, que sai, a mãe principalmente, que sai do mercado de trabalho, né, perde a renda, a família perde a renda, e então a gente tem feito esses estudos. Eu fiz há pouco, né, eu acho que a gente publicou, tem 1 ano, 2 anos, e vai publicar um novo estudo, que é a carga de doenças econômica, né, carga de doença e carga econômica de doenças associadas ao tabagismo.
que a gente incluiu, né, além da carga para assistência à saúde, os custos indiretos por perda de produtividade, a gente viu o impacto dessas doenças na vida do cuidador informal. Como que é a perda para a sociedade, né, dessas doenças, porque as pessoas param de trabalhar, saem do mercado de trabalho, têm dificuldade para retornar. Isso a gente não vê só nas doenças tabaco-relacionadas. O trabalho que eu e Marta fizemos, a gente viu no estudo ViewScol, que é esse da deficiência, né, visual em crianças, os cuidadores de crianças com deficiência visual, e em doenças raras também, né? Então a gente vê essa avaliação de impacto, que impacto é pré e pós, né? O que acontece? E eu, assim, sou uma defensora de cada vez mais a gente fazer estudos que ampliem, né, muito mais a avaliação econômica. A gente tem experiência de fazer estudos na área de tuberculose, na área de malária, por exemplo, que a gente fez as avaliações econômicas, né, clássicas, que a Conitec demanda, né, para você ter uma incorporação, para ter uma tecnologia aceita para incorporação, além de eficácia, segurança e todo o resto. A gente fez avaliações qualitativas, com a adesão do paciente, se o paciente ia aderir àquela tecnologia e se o profissional de saúde também iria aderir àquela tecnologia. Então, a nossa ideia é sempre, assim, pelo menos o meu pensamento, né, como profissional, pesquisador da área, é sempre ampliar os estudos para além das avaliações econômicas, que são muito duras, são muito numéricas, né? Muitos cálculos, mas a gente precisa mostrar a realidade que está por trás da tecnologia, né? Como a Marta bem coloca, né? O não humano, né? O ator não humano, né? Como que eles se apresentam para que aquela tecnologia seja efetiva, né? Porque se não tem adesão do paciente, principalmente do profissional de saúde, que é o que vai, é o sujeito que transporta essa tecnologia, né? Ele que fornece a tecnologia, se ele não acredita nela, né? Então a gente não consegue ter indicadores bons de efetividade. Então é isso, sim. Né? Se os meninos quiserem completar, fiquem à vontade, tá? Eu acho que é isso, né? Não temos mais perguntas no nosso chat. Acho que foi uma boa oportunidade. Agradeço aqui a oportunidade de estar presente aqui, coordenando, né, um pouco as palestras que foram excelentes, né? Parabenizar novamente as meninas. A Marta, que eu não conhecia, né, nenhuma delas, só a Márcia, que foi minha orientadora no mestrado, né? Foi um prazer para mim. De forma que eu estou à disposição para o que precisarem lá no Ministério da Saúde, né? Na visão do gestor, né? Acabo fazendo algumas perguntas pensando já em questão de incorporação e tudo, né? É inerente lá para quem está na ponta centralizada, mas agradecer e passar a palavra agora para a Márcia e obrigada novamente. Bom, gente, quero agradecer a Melissa, a Marta, a Luísa, a Andressa, todo mundo que está aqui comigo também, a Márcia Gisele, a Kátia, que me ajudaram na condução aqui do Gruda mais operacional, né? Agradecer a todo mundo que está aqui novamente. A gente tem várias pessoas que estão sempre no Gruda, já são nossas sócias aqui, né? A Cláudia Osório, por exemplo, está sempre aqui com a gente, contribuindo. Eu queria só dar 2 recados muito rápidos para liberar todo mundo. Primeiro, a gente faz 2 grupos por ano, então lá para outubro, novembro teremos outros. Vamos divulgar. Quem quiser sugerir tema, super bem-vindo, tá? A gente está sempre aberto. No fim das contas, Marisa e eu que acabamos discutindo e aí surge um tema de repente, a gente monta um gruda, assim, às vezes já tem um tema definido e de repente surge um tema e a gente resolve mudar. Então, se alguém tiver algum tema, quiser sugerir, fica à vontade, tá? A gente recebe aqui super bem, analisa, vê a possibilidade de ter pessoas para falar sobre esse tema e a gente toca o gruda para frente. E quem tiver interesse de conhecer o gruda um pouco mais, tem todas as apresentações desde lá no início, né, quando a gente começou, há mais de 10 anos atrás, foi 2013, 2014, estou me lembrando muito bem. O site eu coloquei aqui no chat, mas é o NATS, né, NATS,
Aí tem várias informações lá sobre as apresentações, né? Quem tiver interesse, acessa lá, dá uma força pra gente. Gente, muito obrigada, tudo de bom para todo mundo e até a próxima aí, tá? Tchau, tchau.